Olá, seja bem-vindo ao canal Projetista 360. Aqui quem fala é André Ribas. Nós vamos hoje falar um pouco sobre acertar o alvo. É o último tema desse ano e talvez o último tema que encerra essa base do meu pensamento, daquilo que eu penso a respeito de como trabalhar e como seguir com a vida de projeto, com a vida de projetista. A respeito do que eu faço, eu já comentei nos outros vídeos, tá? Mas eu quero, de forma bem objetiva, nesse último vídeo desse ano, eu escolhi a data do meu aniversário para publicar ele, certo? Falar de 3 pontos que eu considero elementar na vida de quem entra para trabalhar com projetos. É claro que não somente nisso, mas eu vou falar disso porque é disso que eu posso falar a partir da minha experiência. Tá? Então, os 3 pontos elementares na vida de um profissional que trabalha com projeto, e aí eu repito, assim como eu já sempre disse, seja no projeto mecânico, elétrico, eletrônico, de outras áreas, das mais diversas áreas, o primeiro ponto é o sentido, o motivo pelo qual trabalhamos. É muito popular e muito comum a gente falar e até mesmo valorizar a questão de gostar do que faz. É como se aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós fazemos enquanto trabalho, tivesse que necessariamente gerar um prazer, uma satisfação contínua. Muito bem, isso não é real. Todo trabalho ele possui, em sua maior parte, uma grande porção de sofrimento, de descontentamento, de frustração, de erro, de fracasso. Isso faz parte de qualquer trabalho. Então a gente colocar que trabalhar com um projeto deve ser algo que a gente gosta muito de fazer, é algo que nos causa muita satisfação, é algo até mesmo ilusório, porque nenhum trabalho pode ser baseado nisso. É claro que há momentos, há situações em que isso acontece, mas não é a base, não é o alicerce de trabalho, a satisfação pelo que se faz em si. Muito bem, mas aonde a gente encontra motivação, aonde a gente encontra sentido para fazer o que faz? Para projetar o que se deve projetar. É claro que o sentido básico, elementar e que a gente não precisa romantizar é de que a gente precisa tocar a vida. Ou seja, há pessoas que dependem da gente. Há pessoas que dependem do nosso trabalho que traz o sustento. É filho, é esposa, pai, mãe, enfim. Até mesmo os seus planos futuros, aquilo que você vai fazer. Então, o primeiro ponto concreto, quando a gente fala de trabalhar com projeto, ao contrário do que se ouve muito, de que é fazer o que gosta, de que deve gerar essa satisfação, é de fato a gente pensar em quem está nos esperando depois do expediente. Ou seja, não necessariamente um expediente de horário de entrada e saída, porque quem trabalha realmente com projeto sabe que a coisa não para, a cabeça não para, a coisa vai acontecendo continuamente. Os trabalhos eles vão se desenvolvendo na nossa cabeça, sem hora de intervalo, não escolhe o momento. Mas o expediente que a gente fala aqui, que eu falo nesse momento, é a conclusão de cada etapa, de cada instante, aonde de fato gera-se a finalização e a receita, o rendimento. Nós sabemos que é o sustento da nossa casa, da nossa vida, a finalidade final da coisa, sendo assim um pouco redundante. Se a gente esperar que a finalidade maior é aquela satisfação apenas do projeto em si, isso pode acontecer e é muito bom quando acontece, mas não é sempre. E a gente não pode se basear nisso porque a gente pode formar uma geração de mimados, Ou seja, se eu não estou feliz com o projeto, não estou bem, e aí eu fico rebelde, aí eu fico mimado, achando que sempre um projeto, sempre um trabalho deve gerar aquele sentimento gostoso. Tá? Isso não é real. A realidade é que o nosso trabalho ele gera diretamente o sustento, gera diretamente um vínculo de vida real, não somente com a gente, mas com aqueles que assistem, aqueles que aguardam o fruto, o resultado do trabalho do nosso projeto. E falando então de resultado, falando de consequência do nosso trabalho, o primeiro ponto então que eu falei elementar é o sentido, aquilo que nos motiva a trabalhar, aquilo que nos motiva a fazer o projeto, que não pode ser somente o prazer de projetar, o prazer de fazer o projeto, mas sim o fruto que aquele trabalho vai trazer e que esse fruto objetivamente é o nosso sustento e o sustento daqueles que nos esperam, ou seja, a nossa família. O segundo ponto elementar então
é, de fato, resolver problemas. Resolver problemas concretamente. Não nesse bordão que muitas vezes tem se difundido, que devemos resolver problemas e tudo, e muitas vezes tem-se ideias, né, de soluções, mas um projetista ele não trabalha somente com a ideia de solução. Muitas soluções partem da ideia, mas essa solução precisa se tornar concreta. Ou seja, se há um problema a ser resolvido, até que esse problema seja resolvido, o projetista não descansa. Então o projetista ele não tem um horário para começar a resolver o problema e terminar. Ele não descansa enquanto o problema não é resolvido. E mais uma vez, isso não escolhe horário, não escolhe momento, não escolhe circunstância. Então esse problema ele pode ser técnico, sim, ou seja, um problema do grau de engenharia no seu aspecto técnico, mas também pode ser outros tipos de soluções que quem trabalha com um projeto precisa resolver. Sejam elas soluções práticas materialmente fabricáveis, ou soluções práticas também, de integração e de relacionamentos para que cheguemos numa solução real. Volto a dizer, solucionar problema em projeto não é ter inúmeras ideias de possíveis soluções, mas é escolher a melhor possibilidade, trabalhar em cima dela até que se chegue na resolução real, na resolução concreta desse problema. E o terceiro ponto, portanto, o primeiro foi o sentido, o motivo, aquilo que nos motiva a trabalhar, a projetar, a fazer o que temos que fazer. O segundo é solucionar um problema concretamente. E o terceiro é deixar um legado. E quando a gente fala de deixar um legado, nós temos algumas possibilidades disso. Desde uma possibilidade de desenho industrial, digamos assim, ou seja, um legado de uma solução que a humanidade vai se aproveitar disso. Eu digo assim, o desenho industrial ele é capaz de moldar até mesmo uma cultura, um desenvolvimento, um equipamento, um produto, ele é capaz de modificar costumes de pessoas ou grupos. Isso sim pode caracterizar um legado, e que ele seja bom, que essa mudança de prática, de costumes, que um equipamento, que um produto pode gerar, que seja para o bem. Então seria um legado objetivamente técnico. Mas o segundo legado é aquilo que nós, na nossa personalidade, no nosso jeito de lidar com as coisas, deixamos por onde passamos. Então esse legado, seja ele objetivo, de um produto, de um desenvolvimento, de uma solução que se materializou, que é capaz até mesmo de mudar práticas, culturas e jeitos de trabalho, ele é sim um legado de quem trabalha com projeto. Mas além disso, o legado de lidar, o legado de personalidade, de relacionamento. Então, assim, esse é o terceiro ponto que eu vejo como elementar. O legado que nós deixamos no nosso trabalho. É claro que um legado ele não se constrói em 1, 2 ou 10 anos, de repente são 20, 30, 40 anos de trabalho sério, persistente e incansável para que esse legado se instale, para que esse legado aconteça. Mas é o terceiro ponto elementar. Então, ou seja, se nós estamos falando de acertar o alvo, quem que não quer acertar o alvo? Todos nós queremos. Mas eu vejo que para acertar a mira desse alvo, que atravessa a vida de um profissional, esses 3 pontos são elementares e inevitáveis. O primeiro dele, o sentido e a motivação real do trabalho que nós fazemos. O segundo, a solução concreta de problemas que nós proporcionamos e realizamos. E o terceiro, quando nós deixamos um legado, seja ele de uma solução, um produto, equipamento, mas sobretudo um legado de pessoa, um legado de personalidade inscrito na vida também de outras pessoas. Tá bem? Eu agradeço você que nos acompanha durante todo esse ano, que agora também ouviu essa última publicação, esse último vídeo. Tá? Desejo para você também sucesso profissional e que, coincidentemente, nessa virada de ano agora aí, você possa retomar planos, reorientar o norte, o sentido aí do trabalho, das ações, para que você e aqueles que te rodeiam, para que sua família seja também muito feliz. Valeu? Muito obrigado, que Deus abençoe.